Estamos abrindo as porteiras aqui do nosso Prosa com Churrasco, o espaço que nós criamos para falar sobre as coisas da nossa comunidade, eu diria da nossa rica comunidade, em termos de criação, em termos de solidariedade humana, em termos de companheirismo. Vale repetir, eu costumo sempre dizer que a nossa cidade não é a cidade mais solidária do mundo. Mas não existe no mundo nenhuma comunidade mais solidária que a nossa. Então, esse é o perfil da nossa gente, da nossa comunidade, porque nós vamos falar hoje sobre assistência social, sobre solidariedade humana. Porque está nascendo aqui em Ponta Grossa uma instituição de caridade diferente, porque não tem nenhuma das instituições que nós temos aqui, nenhuma desenvolva a atividade que essa entidade vai desenvolver. E o presidente da entidade, como nada é por acaso, né? Ele teve o primeiro emprego no Diário da Manhã e estava falando aqui em 30 anos que ele entrou no jornal no dia 1º de abril de 1996. Até perguntei para Ana aqui, você acredita porque é 1º de abril? E hoje ele que é o presidente dessa entidade que está em construção. E aí então eu tenho a satisfação e a alegria de receber aqui no nosso Prosa e Churrasco o meu amigo Fábio Matavelli. De acordo, Fábio? Perfeitamente. Muito obrigado, Sadeu, pelo convite, pela oportunidade. E assim, posso contar o porquê que surgiu essa ideia da criação do Instituto? Sim, nós vamos contar toda a história. E o nome é muito interessante. Ele vai dizer o nome da entidade e daí vai explicar. Então, ela começa a ser diferente no nome, porque eles acrescentaram uma palavrinha entre as duas palavras do personagem e essa palavrinha que eles colocaram explica e resume e proclama toda a filosofia da instituição. Então vamos lá. Como nasceu e qual é a finalidade? Perfeitamente. Então, assim, o senhor me conhece há 30 anos, senhor, né? Sim. Eu vim de uma família muito pobre. A pessoa, quando nasce numa comunidade carente, ela já vem pré-rotulada ali. Ou você se prostitui, ou marginaliza, ou parte para o mundo das drogas. E eu convivi com tudo isso. Mas eu tive pessoas que acreditaram em mim, me deram oportunidade. Uhum. Eu sou do tempo em que existia o supermercado Tuma, em Ponta Grossa, que a Sim. minha mãe passava por lá todas as semanas para pedir osso para fazer comida para cachorro e, na verdade, era para a gente poder ter o nosso alimento do dia a dia. Diante dessa realidade que eu vivi desde criança, eu via em mim que eu poderia sair daquela vida, que eu poderia fazer algo diferente, que eu poderia acreditar em mim, Uhum. no meu potencial, nas minhas responsabilidades. E daí nasceu essa ideia já desde muito novo mesmo, essa ideia da necessidade que a comunidade tem de se ter um local onde seja atendido. Nada melhor do que nós homenagearmos um que foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos por uma rede de TV. Ele foi feita uma pesquisa nacional e ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos, pela sua atividade de atenção, de caridade e de amor ao próximo. Eu estou falando do nosso querido Chico Xavier. Diante desta figura pública que todos conhecem, não estamos falando da questão religiosa dele de forma Não, alguma, estamos falando da pessoa que ele sempre foi, da pessoa do que... ser do humano ser... iluminado. Exatamente. Ser humano iluminado. Então, com esse nome de peso, eu e mais um grupo de pessoas resolvemos criar o Instituto Chico Amor Xavier. Em que consiste? Essa palavra amor, eu achei lindo isso. Chico Amor Xavier. Em que consiste todo esse trabalho que irá ser feito dentro dessa instituição? Hoje essa instituição ela está em construção ali na Rua Mirante Barroso, nos fundos ali da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. É próximo do Sagrada Família na Vida Marina. Exatamente, bem Uhum. próximo ali. Hoje nós estamos com uma estrutura de 740 metros quadrados. Nós vamos ter 14 salas para atendimento ao nosso público, um auditório para 350 pessoas, uma cozinha industrial, banheiro com acessibilidade. Então, nós vamos ter uma estrutura pronta para atender aqueles necessitados. Então, assim, o que eu vou
ter dentro de toda essa estrutura? Eu vou ter atendimento médico, odontológico, psicológico, nós vamos ter um laboratório de informática, nós vamos ter um espaço onde dá para se chamar de um cowork, onde as empresas vão poder utilizar esse espaço para promover cursos de profissionalização e promoção humana. Esse é o objetivo da casa. Sim, Fazer sim. com que essas pessoas necessitadas, elas vejam no fim do túnel uma luz. Ah, não é porque eu nasci na comunidade carente que eu preciso continuar na comunidade carente. Eles já atendem hoje. Toda semana eles entregam cesta básica para um grupo de 10 famílias. E o detalhe importante é que eles não repetem a doação a semana que vem para as famílias desta semana. Cada semana eles buscam um novo grupo de 10 pessoas e eles estão correndo a cidade. E com isso eles já estão fazendo um pré-cadastro dessas Exato. pessoas para a finalidade da instituição, que será de profissionalizar essas pessoas. Quer dizer, aquela história não é de dar o peixe, eles vão praticar o saber pescar. Nós vamos ensinar a pescar. Isso. Essa é uma coisa assim que nós temos muita consciência de que nós não vamos mudar o mundo, de forma alguma. Nós não Sim. temos essa condição e não temos essa pretensão. Mas dentro do nosso mundo que vivemos... Só um instantinho. Não vamos mudar o mundo. Porque eu costumo usar muito uma figura, uma retórica assim, muito expressiva. Pega fogo na floresta. Aquele fogaréu lá, né, assustando todo mundo. E um passarinho, ele vai na bica lá, pega 3 gotinhas d'água, vai lá e joga as gotinhas e vem. Aí alguém diz: ô passarinho, você acha que você vai apagar um incêndio aí? Ele diz assim: eu estou fazendo a minha parte. Então, vocês estão fazendo a parte de vocês neste mundo de Deus. Exatamente esse é o objetivo da casa. E é justamente como o senhor falou, nós não queremos criar dependentes. Não é esse o objetivo da casa. É fazer com aquele momento que aquela pessoa está vivendo, ele melhore. Se durante todo esse processo, essa existência da nossa instituição, nós conseguirmos mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena toda a nossa existência, sabe? Então, a partir do momento que eu conseguir fazer com que uma criança, um jovem, uma idosa, uma família, ela passe a sorrir e acreditar, eu já ganhei todo o meu esforço. Sim. Sabe, todos esses anos de trabalho, de auxílio. Lá na frente, vocês vão receber a visita lá de um advogado, de um engenheiro, de um professor, de um médico, porque não? Vai lá dizer: eu comecei aqui. O Barros da Guarda Mirim, que o Epaminondas Xavier de Barros, as pessoas não lembram o nome, mas era o Barros da Guarda Mirim. Tio Barros. Tio Barros. Quantas pessoas iam lá que se formaram e que passaram por lá? Guarda Mirim. Então, aquele trabalho, sabe, porque o Barros, eu sempre falei aqui, o Barros foi um semeador de instituição. E na história do Barros tem uma particularidade. O Barros, ele tinha alguma coisa com ele ligado à favela, porque ele criava as entidades dele no ambiente favelado. Ele pegava meia dúzia de tábua velha ali e tal, e escorava de algum jeito e punha 2, 3 pessoas ali, aquilo já era uma casa. Ele criava e ficava funcionando daquele jeito ali. Daí a pouco vinha alguém: ô, seu Barros, eu vou construir para o senhor. E vinha alguém e construía. Todas as entidades estão muito... Porque as pessoas, quer dizer, ele denunciava aquela realidade e daí alguém vinha: vamos construir. E hoje, a aldeia, né, o problema que tinha lá, apareceu: nós vamos construir, seu Barros, né? O nosso lar. Nosso lar. Nosso lar. O nosso lar tem... a história é a seguinte: ele viu uma família que estava ali precisando e não tinha como amparar. Aí ele viu um terreno vazio ali na ronda. E ele pegou uma tábua e começou, alguém ajudando ali, né? Como se fosse fazer umas escoras ali, para pôr essa família ali, ficar ali, né? E nisso passa o dono do terreno. Sim. Sabe essa história? Sim, sim. Né? Passa o dono e daí parou: ô, Barros, você está invadindo minha área aí? Que é isso? Não, você tem muita área, isso aqui não vai fazer falta. Contou a história da família: pode construir, eu vou dar esse terreno para você. O grande Beco pegou e doou o terreno. E depois foi feito o projeto daquela construção bonita que está lá. Maravilhosa. Eu não sei se eu devo falar ou não o nome da pessoa,
porque tem esse cidadão aí, ele tem um coração maior do que essa sala aqui. E ele faz, mas eu vou falar. O Antoninho Moro um dia foi lá. Seu Barros, diga para esse povo sair daí. Deixe que eu vou construir. E ele pegou e construiu. Está lá, hoje, o nosso lar lá, um modelo de entidade. E aí, então, o Barros semeou aí 6, 7 entidades, né? A aldeia, o nosso lar, a Guarda Mirim, que foi a primeira, A né? Cidade dos A Meninos, Cidade Maria dos Dolores. Meninos, o Recanto Maria Dolores. O Recanto Maria Dolores tem uma importância na história da Ramo de Acácia, que a Ramo de Acácia nasceu graças a um pedido do Recanto Maria Dolores. Tá um casal lá, o Barros deu pro casal, e nós tínhamos um grupo de pessoas que nós, no último sábado do mês, cada mês na casa de um. Nós éramos em 12 casais. E nós estávamos na casa do Paulo e da Ingrid, e daí a Ingrid falou assim: escuta, vocês não querem nos ajudar? O seu Barros nos deu uma creche, e ontem só tinha macarrão para dar para as crianças, não tinha nem sal para nós pôr no macarrão. Veja só. Eu acho que nós podemos, sim. Aí nós começamos. Nós ficamos 2 meses só com a Maria Dolores. Daí, escuta, vamos ajudar mais? Isso foi tão fácil. Aí nasceu o Ramo da Acácia, no Recanto Maria Dolores. Não tem algo mais gratificante e recompensador do que quando o Senhor ajuda uma pessoa. O mais auxiliado não é aquele que recebe, é aquele que doa. O abraço que ele te dá, o sorriso que ele te dá, a gratidão que ele te dá, isso não tem dinheiro no mundo que pague, sabe? E assim, nós precisamos, o nosso planeta precisa muito dessa questão do amor. Por isso, o Chico Amor Xavier. Isso, mas aí você retome, eu estava contando, cuidar da profissionalização e da promoção humana. Daí que eu falei da entrega das cestas básicas, né? Então, nestas 14 salas que teremos dentro de toda essa estrutura ali do Instituto, nós vamos disponibilizá-las para esses cursos de profissionalização, para que o indivíduo ele tenha condições de sair à sociedade e tenha condições de se sustentar, não viver dependente da instituição. Sim, sair um profissional. Sair um profissional. Bom, vocês devem fazer convênio aí com o Senai, Sesc, Senac. A ideia principal ali da coisa é buscar parceiros não somente da empresa privada, mas de instituições públicas também. Da própria UEPG, nós temos N cursos que ocorrem lá dentro que precisam de um espaço onde eles possam colocar em prática os seus cursos, sabe? Então, nós vamos criar essa estrutura para atender a comunidade, utilizando os trabalhos que nós temos em toda a nossa cidade. Nós podemos fazer isso, assim como também podemos utilizar empresas que venham a investir na instituição. Por isso, também a criação de instituto, porque através do instituto nós vamos conseguir receber verbas, recursos de empresas privadas para que possam ser deduzidos do imposto de renda. Sim, sim. Sabe? E precisamos sim, não só hoje, mas durante todo o caminhar da instituição, de mãos que possam vir a somar e trabalhar junto com a gente. Hoje nós somos um grupo pequeno, mas assim que toda essa estrutura esteja pronta, até convido a todos que gostariam de conhecer a nossa estrutura, uma obra maravilhosa, maravilhosa, eu digo para o senhor. E assim, eu como religioso que sou, a cada momento, cada vez que eu passo por aquele portão, eu sinto a energia daquele lugar. É um lugar onde vai ter as portas abertas para todos aqueles que necessitam. E quando eu digo necessitam, senhor Adair, não é somente aquela pessoa que vive numa comunidade carente. Hoje tem pessoas que são muito bem financeiramente, mas também precisam de apoio, precisam de um abraço, precisam de alguém que as ouça, sabe? Porque o mundo hoje, infelizmente, ele gira em torno de interesses. As pessoas ficam próximas umas das outras por questão de interesse. Então, às vezes, a pessoa, por mais dinheiro que ela tenha, por mais rodeada de amigos que ela tenha, muitas vezes ela se sente só no meio de toda essa multidão. Então, nós estamos criando um espaço para atender tanto a parte física, tanto a parte de saúde, tanto a parte de profissionalização, tanto a parte espiritual. Nós vamos atender todos os necessitados. Só para a gente falar, né? É uma entidade espírita, ela nasceu dentro do espírito, está aí no nome, né? Chico Amor Xavier. Apesar de a instituição ela nascer dentro do ambiente espírita, nós tínhamos colocado, o primeiro nome que nós colocamos na instituição, senhor Adeu, é Casa Assistencial Espírita Chico Amor Xavier. Porém, o preconceito hoje que se tem
de qualquer um que não tem a mesma visão que o outro, Ah, ele acaba gerando um preconceito, afastando, não quero nem saber. Então, assim, e até mesmo por questão de aquisição de recursos, nós já criamos ali uma nova documentação, uma nova estatuto, onde se denomina a Casa Assistencial Espírita de Instituto Chico Amor Xavier, sim, para para universalizar. universalizar. Muito, muito bem. Em que fase está a construção? Vocês já cobriram, né? Nós já erguemos O- todas as 4 Já, paredes externas, fizemos a já cobertura, fizeram o piso e estão fazendo o piso? estamos já fazendo a confecção do piso, concreto bruto, já fizemos todas as salas de baixo, já estão feitas, parte de banheiro, cozinha, todas as divisórias já estão feitas, e nós vamos fazer a parte de laje para começar a trabalhar no segundo piso. Vão ter 2 pisos. 2 pisos. Essas famílias que eu falei que vocês atendem, elas estão sendo cadastradas, Estão sendo cadastradas, sim, porque serão as futuras beneficiárias. com certeza. Então, assim, como que nós iremos fazer essa destinação de alimentos, de atendimento? Nós faremos o cadastro através de uma visita de uma equipe na casa da família. Nós verificaremos a real necessidade daquela família. E através dessa pesquisa, nós vamos dar o atendimento necessário. Eu não posso chegar e dar para essa família o alimento se muitas vezes ela não está necessitando primordialmente do alimento. O alimento que ela precisa é um pouco É diferente. outro tipo de alimento que ela Isso, precisa. Porque nós temos o alimento físico e o alimento espiritual, espiritual. sabe? Então, Ah, nós precisamos ver qual é a necessidade de cada um. O dar por dar, isso tem N instituições que fazem. ah, Então, eu preciso entender e fazer com que aquela família em si, ela procure caminhar com as próprias pernas. uhum. Procure não ficar estagnada ali dentro de uma zona de conforto, porque não estou criticando de forma alguma, mas assim, o governo me dá aqui, a prefeitura me dá acolá, o outro me dá aqui, então se torna cômodo para aquela família, para que ela fique em casa, simplesmente a todo mês vai lá e recebe a ajuda. Então, eu preciso entender qual que é a necessidade dela, diante dessa pesquisa, dessa análise, eu vou fazer o atendimento a ela. Diante de tudo isso, eu vou encaminhar cada membro da família para determinadas áreas. O que você gosta de fazer? Eu Uhum. gosto de trabalhar com oficina. Ótimo, vamos fazer parceiro para que ele consiga desenvolver essa habilidade dentro dele e consiga trabalhar com isso. Uhum. Consiga se profissionalizar com isso. Eu já tenho empresas onde se mostraram bastante interessadas na estrutura que nós estamos criando para criar cursos de profissionalização, interessada, lógico, no melhor profissional e Aham. também colocar um profissional na comunidade. Sim, porque o importante é você fazer o curso e daí colocar no mercado de trabalho. Exatamente. Então, essa disposição que vocês já estão contando das empresas de canalizar, porque no instante que você coloca no mercado de trabalho, você diz assim, bom, esse está encaminhado. Sim, Agora sim, depende sim, dele, sim. né? Nós vamos dar assim o empurrãozinho, digamos, né, Sim, na linguagem sim. popular. Damos um empurrãozinho e agora, a partir daqui, você precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. É justamente aquilo que o senhor falou. Não é dar o peixe para o indivíduo, é ensinar ele a pescar, viu? Você Uhum. precisa pegar, você precisa colocar ali a isca, você precisa jogar, então você precisa ter a paciência, você precisa, então, de uma série de fatores para fazer com que ele entenda qual é o processo da pesca de um peixe. E ele, claro, ele vai ter que saber aproveitar a oportunidade que está sendo Exato, oferecida, exato. Porque né? o fato de eu disponibilizar tudo isso para a comunidade, eu preciso ter pessoas interessadas nisso, sabe? Né? Eu não preciso pegar um qualquer que não está nem aí com, você vai ter que fazer isso. Não, de forma alguma. Eu preciso saber o primeiro passo para que a pessoa consiga evoluir é ela querer sair daquela zona de conforto. Então, você Uhum. quer? Quero. Então, a partir de agora, eu vou te ajudar. Porque eu vejo a importância de vocês estarem já se relacionando com as famílias. Quer dizer, vocês já estão fazendo um cadastramento, vocês já têm uma ideia do universo da carência. Sim, Depois vocês vão conversar com cada família, que de repente, olha, eu sonho em ser médico. Ótimo! Então, vamos fazer aqui os primeiros passos aqui, né? Encaminhar. Importante que vocês vão oferecer a essas famílias, né, independente o que a Bolsa da Família não faz, mas vocês vão fazer, vocês vão aguçar a mente das pessoas no que elas sonham em ser. Porque quantos seres humanos sonharam e realizaram o sonho? Basta oportunidade. Vocês vão oferecer essa oportunidade, o primeiro passo. E vocês vão profissionalizar lá a mãe, o pai, o jovem, enfim, né?
De repente, a mãe lá não tem profissão, vai aprender a ser cozinheira, vai aprender a ser enfim, vai. De repente ela está trabalhando, de repente eles vão ter uma renda familiar, não é? Hoje em Ponta Grossa, seu Deus, nós temos aproximadamente quase 2.000 mandatos de prisão para serem cumpridos. Nós temos em Ponta Grossa. 2.000. Nós temos aí, eu posso dizer assim, milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Então, assim, o governo diz que cada preso custa para ele em torno de 5 a 7 mil reais por mês. Então, quantas penitenciárias nós teríamos que construir para colocar todo esse público? Será que a solução seria construirmos penitenciárias ou fazer com que criarmos oportunidades de educação, de promoção, de auto-amor, de Autoestima. autoestima? Então, assim, pode ser que eu nem consiga colher os frutos de tudo isso, mas lá na frente isso vai ter um resultado muito positivo, não só para mim, para minha família, mas para toda a sociedade como um todo, sabe? E a necessidade de que outras instituições, de que outras empresas, outras pessoas vejam esse nosso exemplo e comecem a fazer o mesmo. Porque, você veja, a entidade de vocês, ela vem se somar a todas as demais entidades. Exato. E vocês estão trazendo essa particularidade da profissionalização, Sim. porque nós temos aí as creches, né? Lá as crianças ficam lá o dia inteiro, a alimentação tem educação, a instrução. Vocês vão oferecer esse detalhe da profissionalização, tanto da pessoa adulta quanto do jovem. Sim. Né? Então, esse é um referencial interessante, porque vocês estão trazendo uma nova mensagem. E como vocês já estão convivendo com essas famílias, e essas famílias, de repente, elas já estão vislumbrando, né? Porque elas vão buscar as cestas básicas lá, né? Sim. Né? Elas estão acompanhando, e de repente a mulher diz, eu vou vir aqui, eu vou fazer um curso. Vocês vão oferecer N cursos, né? Sim, sim. N cursos. Eu trabalhei durante 27 anos em jornal, cobrindo principalmente... O Fábio entrou lá no meu jornal como motorista, daí a curiosidade dele levou para ser fotógrafo, foi ser fotógrafo, depois fez o curso de jornalismo e hoje é empresário, vende piscina. Olha. Então, assim, colocando como um exemplo, assim, que eu acompanhei durante esses 27 anos meu de jornalismo, cobrindo principalmente a área policial, é que por diversas vezes eu acompanhei histórias em que o detento sai da cadeia por falta de oportunidade. Gente, assim, eu não estou condenando nem passando a mão na cabeça, assim, mas eu estou dizendo assim, eu estou trazendo um exemplo que nós precisamos trazer isso para a nossa realidade na sociedade. O detento, ele sai da cadeia por falta de oportunidade. Algumas vezes eu já descrevi isso em jornais. Ele retorna para a porta da cadeia porque ele não tem uma oportunidade, não tem uma condição de sobrevivência, muito menos um alimento para saciar a sua fome. Então, o que faz com que ele retorne para a cadeia é essa falta de oportunidade, essa falta de acreditar. Então, o nosso instituto vai fazer com que as famílias em si, elas tenham essa visão de futuro, tenham essa perspectiva de melhora de vida, através da profissionalização, através da educação, através de melhora de condição de vida disso. Tá? Então, volto a frisar, não é porque nasceu numa comunidade carente que não tem essa possibilidade de se tornar algo importante dentro da nossa sociedade. Sim. Nós temos N exemplos de advogado, de médico, de tantas outras profissões, que são pessoas que vieram de uma família bastante carente. Sim, Né? E hoje são pessoas importantes, políticos muito importantes. É tudo uma questão de oportunidade. De oportunidade. E o Instituto Chico Amor Xavier estará oferecendo, quer dizer, é mais uma opção, mais uma oportunidade. Exato. O que acontece? Hoje, algumas pessoas ainda me criticam e falam, havia necessidade de tanto espaço, de tanta estrutura? Sim, porque a necessidade de cada um é muito maior do que isso. O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer é tão pequeno diante da necessidade da nossa cidade. Eu não estou falando em nível estadual, não estou falando em nível nacional. Então, a necessidade das nossas pessoas é muito grande. E quando bate a necessidade na pessoa, ela sentindo aquela dor, ela vê o quão urgência ela tem
de uma solução para aquilo que ela está vivendo. É a mesma coisa quando a pessoa ela busca um hospital. Ela pode estar com uma dor de cabeça pequena, mas para ela aquilo está sendo insuportável. Sim, Então o sim. problema dela é grande, para ela é grande. E é isso que nós vamos fazer, é fazer com que ela saiba trabalhar com esse problema dela, saiba desenrolar esse problema e saiba tirar um aprendizado disso tudo. Uhum. Porque a vida é uma grande escola, Sim, que sim. a todo momento, a todos os dias, ela nos oferece um novo aprendizado. Uhum. E esses aprendizados, eles se dão principalmente nos momentos difíceis da nossa vida, Sim, né? São nos momentos onde nós tiramos as maiores lições da nossa vida. sim. Então, assim, agora eu não posso ver um irmão meu, não falando na parte religiosa, mas eu não posso ver um semelhante meu sofrendo, tendo a condição de ajudar e não fazer nada. Sim, sim. Sabe? É um irmão, é um ser humano, sabe? E assim, diante dessa descritiva de ser humano, eu preciso ser humano e abraçar isso, e tentar resolver isso, e tentar ajudar. Mas, infelizmente, nós temos uma sociedade onde as pessoas, elas simplesmente cruzam o braço e dizem, viu, isso é problema do governo. Ah, não, isso é problema... Acontece, Isso, acontece normalmente as cidades e as grandes cidades, a correria das pessoas e negócio, e depois a modernidade. A gente acha que a modernidade, poxa, a pessoa vai se mais tranquilo. Não, daí ele começa a se superar. Tá aí hoje. Quem diria que esse aparelhinho aí, o celular, é a vida de cada um que está ali? Quer dizer, quando a gente vê essa história lá de São Paulo e Rio, rouba o celular, tá levando a vida da pessoa, porque ali tá o histórico dele, o trabalho dele, a listagem dos fregueses, e tudo. E aí as pessoas, nós estamos no mundo material e as pessoas, elas se materializam. Não há um espaço, não há tempo na agenda das pessoas para elas fazerem uma reflexão, parar um pouco e pensar. De onde eu vim? Eu estou aqui, mas eu devo ter vindo de algum lugar. No universo, eu não nasci agora. As pessoas não costumam, não tem tempo. Claro que existem os templos religiosos, as pessoas vão, mas eu estou falando do conjunto da sociedade, sim, né? E de outro lado, quando você conversa com alguém, com a pessoa, e eu vejo isso na Ramo de Cássia, daí eu quero ajudar, eu preciso ajudar, falta dentro de mim, eu tenho tudo, mas a pessoa sente necessidade de participar, porque a cidade, você pega o conjunto, a cidade asfixia. Quando você vê um feriado aí, as pessoas, São Jorge é o buraco do padre. Semana passada fizeram um programa com o Leovanir Martins aqui, que foi presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, e ele contou que lá em Uvai, antes dele se aposentar, ele comprou, fez um recanto lá, um terreno lá de 80 mil metros quadrados. Quer dizer, o servidor da prefeitura hoje, quando tem final de semana, no final, ele vai para lá, ele vai respirar, ele quer um pouco de liberdade, vai lá o contato com a natureza. O que vocês estão fazendo? Vocês estão trazendo essa contribuição também, como as entidades fazem sim, tudo isso sim, aí. sim. Mas como vocês estão trazendo esse aspecto da profissionalização, que eu acho extremamente importante, vocês estão proporcionando a essas pessoas a oportunidade delas sonhar. E o ser humano tem o direito de sonhar e perseguir o sonho dele. Então, no instante que vocês estão abrindo esse espaço, vocês estão oferecendo a esse ser humano a perspectiva dele perseguir o sonho dele. Vocês estão ensinando para dar os primeiros passos, depois ele vai buscar o caminho dele. A gente está dando condições para que ele possa caminhar. E assim, uma coisa que o senhor falou há pouco ali, essa questão das pessoas em si vivem nessa ritmo frenético das coisas, né? Nesse ritmo acelerado. E eu digo por experiência própria, nós vivemos num mundo onde a gente sempre pensa no ter. Ah, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E esquecemos do ser, que é o mais importante de toda a nossa vivência. Sim, Vamos trazer isso para a questão divina. Deus não nos colocaria num mundo onde não levamos nada simplesmente para ter. Ainda mais que nós citamos no começo que nada nessa vida acontece por acaso. Se as pessoas cruzam o nosso caminho, se um necessitado cruza o nosso caminho, se uma pessoa que busca uma ajuda, alguma coisa, cruza o nosso caminho, é porque sim, nós temos uma responsabilidade sobre isso e precisamos fazer algo. Então essa busca pelo ter nós acabamos deixando esse lado do ser um pouquinho de lado. aham, É
toda essa estrutura que nós estamos criando, ela tem essa condição, sim, de algumas pessoas ali, digo, viu, eu gostaria muito de fazer um almoço para idosos, para criança. Nós vamos ter essa estrutura para isso, onde se possa praticar, onde se possa colocar em prática todo esse ato de caridade e de amor ao próximo, sabe? Então, toda essa estrutura, ela vai sim ser criada no ato de educacional, no ato de promoção, no ato de autovalorização, mas principalmente no ato de auto-amar, né? Amar o próximo, no ato da Uhum. caridade. Por isso, esse nome no título da É. instituição, Instituto Chico Amor Xavier. Todo o alicerce, toda a estrutura, todos os trabalhos, eles vão estar associados a esse sentimento maior, de amar. E quando Sim. você ama o próximo, isso automaticamente, eles despertam em você esse No sentimento, no nome, vocês anunciaram a estrutura da instituição, a né. estrutura. Quer dizer, o Chico Xavier já é referência. Aí vocês colocam a palavrinha amor, uma homenagem a ele e a expressão da entidade que estão construindo. Deixa eu perguntar, vocês têm uma previsão, terminar a construção até o final do ano, mais um pouco, por aí? A ideia da construção, ela surgiu lá em 2020, ou seja, nós estamos aí há praticamente 6 anos e alguns meses trabalhando com essa ideia. Nós temos um grupo muito pequeno, sabe? Muito Aham. pequeno ali que está trabalhando em prol da casa. O que não é novidade em relação a qualquer outra Exato, instituição, que, sabe? o começo sempre é assim. Então, esse grupo pequeno, é natural que as dificuldades se veem. E então, nós buscamos parceiros. Então, a casa, ela se ergueu 100% hoje através de doação. Eles não conseguem nos ajudar na questão de edificação. Mas nos projetos nós temos Certo. N, inclusive o próprio Rotary, o Lions, que eu já tive conversando com eles podem nos ajudar na aplicação dos projetos, sabe? Uhum. A questão didática, tudo isso aí. Tudo É. isso, professores que estão à disposição, profissionais que estão à disposição a ensinar, sabe? Ensinar, fazer com que a capacidade de raciocínio de todos aqueles assistidos, eles melhorem dia após dia. E eles possam, sim, ter forças de olhar para frente, eu quero chegar lá e eu vou conseguir chegar lá. Uhum. Porque eu não estou sozinho. Você falou em 14 salas de aula, né? 14 salas. E aí, o pessoal que vai estar ensinando nessas 14 salas. Essas 14 salas, nós vamos criar estrutura dentro delas, estrutura da parte de informática, estrutura na parte de audiovisual. Nós vamos criar estrutura para que essas pessoas elas possam ter ali o mínimo, digamos assim, para poder Sim, ensinar. o material didático todo ali, né? Todo. Aham. Aham. Mas e a busca desses profissionais? Então, é isso que eu estava falando, senhor. Eu já visitei, conversei com alguns professores da UEPG, sabe? Com alguns Quer dizer, professores. vocês vão fazer um convênio com a Convênio com a universidade, universidade, com ela vai empresas. ceder professores, Isso, né, isso, 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 isso. porque você já falou que você já fez uns contatos com algumas empresas e já abriu a perspectiva do aproveitamento do aluno no mercado de trabalho. Isso é fundamental. Agora aí essa questão vamos dizer assim, da instrumentalização humana para que a entidade rode. Um exemplo que eu gostaria de citar para o senhor, nós conversamos com o diretor de um hotel muito grande aqui em Ponta Grossa, Pode e dizer o nome. pode, Pode. do Hotel Barbour, sabe? Hum. E ele se mostrou bastante interessado, assim como está nos auxiliando na edificação desse projeto, sabe? Então, e ele tem interesse dessa mão de obra qualificada. Olha aí. Então, ele utilizaria um desses espaços para qualificação de um profissional e, logicamente, ele também teria um benefício, porque ele Sim. teria um profissional Aí qualificado você já faria um curso eh, voltado voltado para à as necessidade. necessidades do hotel. Exatamente. E os alunos com a garantia do emprego, Sim. né? Assim como eu tenho profissionais da área mecânica que já se predispuseram a aplicar um curso lá dentro da instituição, também voltado nessa questão de profissionalizar o indivíduo para que eu tenha uma mão de obra profissional dentro do meu estabelecimento comercial. Buscar em todos os setores pessoas que tenham interesse em ajudar, em transformar a nossa sociedade. Fazer essa interligação, Interligação né? É do isso. necessitado com a necessidade. Aham. A construção vocês estão fazendo, vocês devem ter uns parceiros que devem estar
ajudando, né? Sim. Volto a perguntar, previsão de tempo, você acha que final do ano? Eu acredito que, assim, porque é uma construção bastante grande, são 700 e poucos Sim, metros quadrados, sim. e isso requer um investimento financeiro muito grande. Então, assim, como nós trabalhamos com doação, nós vamos num ritmo um pouco mais lento. Eu acredito que até, assim, nós deixarmos a estrutura usável, digamos assim, Aham. o início do próximo ano já estaríamos fazendo isso, né? Uma coisa é vocês terminarem a construção, Exato, vocês colocarem o mobiliário lá dentro, exatamente, né? sabe? Então, você falou, vai ter uma sala de informática. Muito bem. Tem que colocar aquela maquininha que substituiu a máquina de escrever. Então, onde é que eu imaginava? Eu fui professor, meu primeiro emprego foi arrumar emprego para os outros no Itapuano. Eu saí do seminário, daí fui fazer o curso de datilografia. E anexo ao curso de datilografia tinha uma agência de emprego, né, com o seu Celírio, né? Foi meu primeiro patrão, um grande empreendedor aí. E aí eu terminei o curso e ele estava precisando de gente ali, né? Daí um dia, conversando com ele, escuta, foi o meu primeiro emprego. Aí comprei uma bicicleta e eu girava a cidade. Quer dizer, eu pegava a Vicente Machado a pé, descia de um lado até o final, visitando todas as lojas e voltava do outro lado, perguntando se precisavam de alguém. Então, tinham vagas e nós tínhamos o pessoal que preenchia a ficha lá, né? E aí eu ia na casa das pessoas de bicicleta, chamar as pessoas para irem lá. Naquele tempo era simples. Hoje o celular, né? Onde é que ia imaginar? E nesse meio tempo, daí tinha a professora de dia e à noite tinha o Pedro Cristino dos Santos. Então ele trabalhava no Teófilo Cunha e depois das 6 horas ele ia lá, ficava das 7 às 10. E daí faleceu a mãe da professora de dia. E daí ela foi para lá para ficar com o pai. E daí eu assumi o lugar dela na escola. E fiquei 4 anos lá trabalhando. E daí de lá eu fui para o Diário dos Campos. Mas a máquina de escrever, quer dizer, hoje o computador, extraordinário aí o progresso aí. Esse exemplo que o senhor trouxe dessa necessidade da questão tecnológica, isso eu conversei com o pessoal do Rotary, e assim, eles têm essa condição de nos auxiliar na Sim, construção do sim. laboratório de informática, Aham. que hoje, digamos assim, é uma das grandes necessidades de qualificação. O Rotary tem facilidade de arrumar o equipamento e tem dificuldade de ajudar na construção, né? Exatamente. Então, mas o importante é você ter o parceiro da construção e já olhando o parceiro que vai Sim, mobiliar lá, sim. né? É aí que nós vamos, entra essa questão da busca de parceiros para que a gente possa estruturar cada espaço. Tá? Aham. Então, eu vou estar disponibilizando esse espaço para que as empresas utilizem. É aquilo que eu falei, a questão do coworking que hoje existe em diversos pontos da cidade, onde Aham. se loca os espaços para essa qualificação profissional. Nós vamos ter lá. Dentro ainda da área da construção, como é que está assim o grupo de parceiros, né? Vocês estão precisando de mais parceiro? Quer fazer um apelo para as pessoas visitarem? O que mais É. estão necessitando? É como eu falei para o senhor, hoje nós erguemos as 4 paredes externas, nós fizemos toda a parte de cobertura, tudo com doação, nós estamos fazendo o piso e a divisória das salas, porém, em passos lentos, e precisamos sim da ajuda da comunidade empresarial, que possa nos auxiliar na edificação de todo esse projeto, para que muito em breve a gente possa estar dizendo e convidando a todos, venham conhecer, venham participar, venham utilizar da nossa estrutura para que possam ali aplicar os seus cursos, ou palestra, ou projetos sociais. Então, a estrutura é voltada à comunidade carente. E assim, até mesmo o terreno que nós ganhamos foi doação. Então, é uma instituição séria, toda documentada. O terreno ele foi nos doado, senhor Adair, com uma das cláusulas que diz o seguinte: se não cumprirmos com aquilo que estamos nos propondo nos próximos 20 anos, ele pode ser tomado a qualquer momento. Então, nós temos sim uma responsabilidade muito grande com a pessoa que está nos ajudando, com a comunidade, com os empresários que irão acreditar e estão acreditando no nosso projeto. Então, temos sim essa responsabilidade e tudo documentado, para que nada saia
da ideia primordial, que é do auxílio, da caridade, da atenção, da qualificação, da promoção do indivíduo, do ser humano. Então, essa cláusula que diz da doadora do terreno, ela falou, a partir dos 20 anos, se você cumprir com tudo aquilo, não que hoje o terreno não esteja em nome do Instituto, está em nome do Instituto, porém, existe uma cláusula que Sim. eu preciso cumprir com aquilo. A partir dos 20 anos, toda a estrutura e terreno, ela passa 100% para domínio do Instituto. Sem condição. Sem condição. Não, é natural isso. Bom, eu não vou dizer o nome das pessoas, porque o terreno foi doado. 2 irmãs, o terreno era delas, elas doaram o terreno. É um terreno numa área importante, né, da cidade ali. É um terreno, fosse comprar, eu diria que estaria na faixa aí de 600, 700 mil. Em torno disso. Né? Mas olha só, elas doaram, elas trabalham, elas ajudam, mas se eu falar o nome delas aqui, elas vão brigar comigo, então eu não vou falar o nome delas. E é isso que é bonito. Olha, se as pessoas nessa correria da cidade parassem para refletir 5 minutos e descobrissem que a solidariedade é o gesto da maior nobreza que existe no relacionamento dos seres humanos. A solidariedade é o gesto da maior nobreza no relacionamento dos seres humanos. Ou seja, mas você tem que carregar dentro de você a solidariedade, o espírito. Então, mas é aquele corre, né? Mas aí, essa obra está saindo produto da solidariedade, né? Está sendo criado um espaço para ampliar a solidariedade, porque tudo que vocês vão desenvolver nessa instituição, as pessoas carentes, vocês estarão levando esperança para essas pessoas, vocês estarão estendendo a mão para elas. Quer dizer, elas nem imaginam, de repente, não, venham aqui, nossa, vocês vão aprender aqui, vocês vão aprender. Vocês têm direito a sonhar e nós estamos oferecendo aqui, nós vamos dar a vara de pescar, vamos dar a linha para vocês e vocês vão para o rio pescar. Então, a fundamentação disso, né? Porque aí cresce o valor da solidariedade. E a solidariedade não é apenas a doação, vamos levar lá, está precisando lá de cimento, precisando de tijolo. Não, a solidariedade, às vezes, uma pessoa está em depressão, você conversar com a pessoa, fica 10 minutos ali, né? Daqui a pouco a pessoa se reanima, a boa palavra, né? Quer dizer, as pessoas aprenderem que todos nós somos irmãos. Aquele povo bandido lá de Brasília, eles vieram de onde nós viemos. Eles têm o mesmo anjo da guarda que nós temos. Ainda que a sorte do anjo da guarda deles, coitado deles, né? Mas todos somos. Deus nos fez inteligentes e nos deu o livre-arbítrio. Falou, você é livre, faça o que você quiser. Faça o que você quiser e responda por tudo que você fizer. Pronto. Aquele povo, na hora que chegar a punição, vão querer reclamar? Não pode. Não sei, foram vocês que construíram. O Evangelho fala da árvore do bom fruto e da árvore do mau fruto. Cada um planta a árvore cujo fruto ele vai consumir. As pessoas que plantarem a árvore do bom fruto vão saborear o bom fruto. As pessoas que plantarem a árvore do mau fruto vão ter que amargar o mau fruto da árvore do mau fruto que eles plantaram. Simples assim. Eis a grandeza da justiça divina. Muito interessante essa fala do senhor e me faz refletir. Uma vez há pouco tempo eu aprendi a denominação arquiteto do universo. E eu acho assim, eu tenho essa certeza de que quando esse arquiteto do universo me colocou no mundo, assim como todos os demais, ele deu a cada um uma responsabilidade. Mas só que cada um tem o seu livre-arbítrio. Então nós passamos uma vida inteira semeando. E é aquilo que o senhor falou. Um dia nós iremos colher. Se plantarmos espinho, logicamente, vamos colher espinhos. Né? Se plantarmos flores, vamos colher o perfume das flores, a beleza, o colorido e tudo isso. Então, quando nos é colocado essa responsabilidade, nós precisamos, quando retornarmos, dizer o que fizemos
dos talentos que nos foram dados. Quanto maior a responsabilidade, maior é a dívida que temos. Aí, quando o senhor cita essa questão política, todos eles têm sim uma responsabilidade não só sobre eles, mas também por todo um país, por todo um estado, por toda uma cidade. E essa responsabilidade vai ser cobrada de cada um. Então, as flores que plantamos, o espinho que plantamos, lá na frente nós teremos tudo isso de volta. E nesse multiverso que vivemos, né? Não é um universo, nós vivemos no multiverso, nós temos N planetas habitados. Então, assim, quando chegarmos no momento, vai ser nos perguntar: e daí, o que você fez com tudo aquilo que eu te dei? Com a responsabilidade, com os projetos que eu te entreguei nas mãos? Será que nós vamos ter multiplicado? Será que nós vamos ter enterrado? Será que nós vamos ter matado as sementes que nos foram entregues? Então nós precisamos refletir dia após dia. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou fazendo aquilo que eu me comprometi em fazer? Então, a partir do momento que as pessoas começam a refletir sobre isso, qual é o meu papel diante de uma sociedade? Então as coisas começam a mudar. Por que Deus me colocou aqui? O que Ele espera de mim? Assim, eu digo não somente com as pessoas de fora, mas dentro da própria família. Sim, sim. Sabe? Porque quando a gente fala assim, tornar a humanidade mais feliz, né, mas quem sou eu para tornar a humanidade mais feliz? Daí precisa entender que a humanidade começa na casa da gente. A esposa, os filhos, o pai, a mãe, o sogro, a sogra. Aí é o começo da humanidade. E se cada indivíduo na face da terra contribuir para que a sua família seja mais feliz, a humanidade estará sendo mais feliz. Né? Logicamente, é um reflexo que se dá da família para fora. Né? Exatamente. Você transforma o mundo transformando a si próprio, transformando a família. Quando eu acordo pela manhã e me olho no espelho e me vejo como um derrotado, um fracassado, que não tenho condições, logicamente que nada vai dar certo na minha vida. Sim, sim. Mas a partir do momento que eu levanto, me olho no espelho, me vejo como um vencedor, começo a sorrir mais, começo a abraçar mais, começo a amar mais, começo a distribuir todo esse sentimento de caridade para com o próximo, a minha vida se torna muito mais leve. A partir do momento que eu penso que o meu problema não é tão grande assim, eu vou conseguir superá-lo, eu consigo superá-lo. A partir do momento que eu vejo que o problema vai me derrubar, vai acabar comigo, ou essa dor de estômago vai acabar me matando, você vai morrer daquela dor de estômago. É. O primeiro passo para o fracasso de uma pessoa começa na cabeça, ou o primeiro passo para o sucesso também começa no pensamento positivo. É. Então nós precisamos mudar essa forma de pensar e sim, nós temos condição sim de construir um país, construir um mundo melhor, fazendo a nossa parte. Eu volto a frisar aquela questão que o senhor citou da andorinha. Se cada um fizer a sua parte, nós conseguimos sim apagar esse incêndio que está por aí, ou não o incêndio da labareda, da questão da queimar que está aqui na churrasqueira, mas o incêndio das dificuldades, dos problemas, dos desafios, Os de tudo desafios, aquilo né? que nos chama a atenção no dia a dia. É. Então a gente precisa, assim, mudar a nossa forma de viver. A vida é maravilhosa, sabe? Sim. E a gente precisa viver dessa forma. Aliás, vale as pessoas perguntarem o que é a vida? O que é a vida? Como definir a vida? O que é a vida? Onde está a vida? E se cada um, como você falou, fizer a sua parte, a humanidade será mais feliz. E vocês estão fazendo a bonita parte de vocês no Instituto Chico Amor Xavier. Fábio, Entendeu? Muito obrigado. Agradeço pelo eu convite. que agradeço. Agradeço a oportunidade. Vamos em frente com essa grande obra. Maravilha. Né? Eu convido a todos. A missão de vocês, né? A grandeza daquela obra, o que ela vai produzir, vocês estão plantando lá uma floresta da árvore do bom fruto. E eu convido a todos que estão nos assistindo, se quiserem conhecer, se quiserem participar do projeto. Aliás, dê o seu telefone e repita o endereço. A Rua Almirante Barroso, número 1419. Nos fundos da Igreja Auxiliadora, ali do lado do Colégio Sagrada Família, em Uvarandas. É na lateral do colégio, ali. Isso. Vale a pena, né? Vale a pena, porque é uma grande obra, assim como as grandes obras. Nós conversamos aqui, né, com o pastor João Montes sobre o Melhor Viver, nós conversamos aqui com a PAI, a PACD, né? Instituições extraordinárias, a história de cada entidade. Obrigado pela companhia e até
a semana que vem com a versão número 17 do nosso Prosa e Churrasco.